paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que a palavra do Senhor possa chegar em cada coração, em nome do Senhor nosso Deus, né? Nós estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco, tem nos guardado, e nós glorificamos o nome do Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, né? Nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor. Eu louvo e glorifico ao Senhor em nome de Jesus. Nesta manhã nós vamos trazer um estudo da Palavra de Deus para todos aqueles que estão conosco aí conectados. Todo domingo de manhã nós temos a escola bíblica dominical na igreja e por esses motivos que todos já conhecem, nós não estamos podendo nos reunir na igreja, então nós vamos permanecer com os trabalhos normais, né, aqui por este canal. Então hoje nós vamos estar trazendo o estudo que seria da escola bíblica dominical, a lição da escola bíblica dominical. A escola bíblica ela é muito importante. A escola bíblica nos dá uma estrutura espiritual, um conhecimento das coisas do Senhor. O próprio nome já diz, né? É escola, é onde se aprende das coisas de Deus. Então, desde criança, nós devemos ser ensinados na escola bíblica dominical. Eu digo aos irmãos, vocês que têm filhos pequenos, né, ainda criança, não deixe de levar para a escola dominical. Pode parecer que não tem efeito, mas eles vão crescendo e os ensinamentos da escola bíblica vão criando uma estrutura na vida espiritual das crianças, dos adolescentes, né? Então, assim que voltar aí à escola bíblica na igreja, leve o seu filho para poder aprender em nome do Senhor Jesus mais e mais do Senhor, né? Graças a Deus. Então nós vamos, irmãos, falar um pouquinho. Esta lição é a última da revista, né? Depois nós já temos aí uma nova revista sendo preparada, já está pronta, na verdade. Nós vamos estar vendo uma forma dessa revista nova estar chegando até as mãos dos irmãos em nome do Senhor, para que possamos continuar aprendendo. Esta lição de hoje vai falar sobre o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. É uma das visões que teve ali o profeta Zacarias, né? A qual está sendo aí um estudo sobre o livro de Zacarias, sobre as visões de Zacarias. Nós temos aprendido já há algumas semanas, né? Cada domingo uma lição das visões de Zacarias. E aqui agora o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, esta visão que Zacarias teve aí em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então quem tem a revista aí, né, da Escola Dominical da Igreja Batista Filadélfia, do Ministério de Jundiaí, é a lição de número 13, tá? Quem não tem, pastor, eu não tenho aqui a revista comigo, né? Eu não sou desse ministério, eu não tenho a revista, então você abre a tua Bíblia no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, do verso 1 ao 14, tá? Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Nós vamos ler esse texto aqui, que é o texto base para a nossa lição, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Profeta Zacarias, capítulo 4, do verso 1 ao 14, a palavra do Senhor nos diz assim: E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu.
E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as mãos a acabarão, as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. E falei mais, e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: Não sabes o que é isto? Eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém. Graças a Deus. Esta palavra maravilhosa. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero convidar a todos a nós fazermos uma oração nesta manhã, em nome de Jesus, né? Nós vamos orar para que o Senhor fale conosco, para que a palavra do Senhor ela possa nos alimentar, que o Senhor nos dê entendimento da palavra em nome de Jesus, que não venhamos falar nada de nós mesmos, né? Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco através desta mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e Te damos graças, ó Pai, neste momento, nesta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos transmitir a Tua palavra àqueles que estão nos ouvindo, ó Deus querido. Ó Pai, obrigado por esta oportunidade, por este canal que o Senhor nos concede para estar transmitindo a mensagem do Senhor em nome de Jesus Cristo. Pai, nós não somos nada, nós só temos que louvar e bendizer o Teu nome, agradecendo a Ti pela noite em paz que o Senhor nos concedeu, pela vida que nós temos, ó Pai, porque se aqui estamos é porque o Senhor tem nos sustentado. Deus querido, que a Tua paz, o Teu amor esteja na vida de cada um, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa esta manhã, fala conosco, Senhor, fala para nós podermos aprender de Ti, dai-nos entendimento da Tua palavra, ó Senhor, ensina-nos a falar, como falar e o que falar, para que as pessoas possam, ó Pai, receber de Ti a mensagem do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, então, estar estudando esta maravilhosa palavra do Senhor aqui, esta visão, né? Quando o povo de Israel voltou da Babilônia, eu sempre vou com bastante calma, né? Falando a palavra bem detalhada, porque alguns podem já ter uma base da palavra do Senhor, outros podem não ter, então é importante que todos entendam, todos compreendam a mensagem do Senhor, tá? O povo de Israel foi levado à Babilônia cativo, né, por causa da desobediência, principalmente Judá, uma nação que estava afastada do Senhor, tá? E então, afastada pela idolatria, pela desobediência ao Senhor mesmo. Então eles foram levados cativos à Babilônia e ficaram lá por 70 anos. Então o Senhor agora, já não mais pelo domínio da Babilônia, mas pelo domínio dos persas, o Senhor então vai libertar o povo dele, trazendo de volta para Jerusalém, né, para a sua terra. Então, nós vamos ver que o Senhor coloca alguns líderes para esta missão, tá? Alguns líderes.
E aqui onde nós estamos lendo, nós vamos ver que há um líder, que é um sumo sacerdote, que é o líder espiritual, que é Josué, né? O sumo sacerdote Josué. Nós temos também um líder político, que no caso é Zorobabel, é o governador, né? O Zorobabel é o líder político. E nós temos também aqueles homens com o qual o Senhor fala para transmitir a mensagem do Senhor, que vai ser o profeta Zacarias e também o profeta Ageu. Então são líderes que o Senhor levanta para poder conduzir o povo, para poder usar esses homens para que o propósito do Senhor possa ser alcançado, né? Então é muito interessante, irmãos, nós vermos como que o Senhor respeita o governo das coisas, tá? Então o Senhor levantou o sumo sacerdote Josué, o Senhor levantou o governador Zorobabel e o Senhor levantou os profetas. O profeta tinha uma incumbência, era aquele homem com quem Deus falava, mostrava as coisas e ele era o responsável em transmitir a mensagem do Senhor para quem quer que seja. Às vezes esta mensagem era para uma pessoa específica, às vezes esta mensagem era para uma nação toda, para todo Israel. Então, o profeta era o responsável em transmitir esta mensagem. E é muito interessante, digo para os irmãos, porque por mais importante que fosse o governador tinha a sua função, tinha o seu papel. Era cuidar, liderar o povo no sentido político e cuidar, dar as ordenanças ao povo. O Senhor até poderia falar diretamente com Zorobabel, diretamente com o sumo sacerdote Josué, mas acontece que há um governo, há ordem das coisas. E a ordem correta é o Senhor falar com o profeta e o profeta transmitir a mensagem para os demais. Então o Senhor respeita muito esta ordem. E é muito interessante nós vermos, irmãos, porque a Bíblia ela não tem o propósito de mostrar apenas os acontecimentos. Tudo aquilo que nós olhamos na Bíblia, nós precisamos entender, observar como é que Deus trabalha. Nós conseguimos ver então a personalidade de Deus, o gosto do Senhor, a forma com que o Senhor se agrada, porque o homem pode mudar. Então talvez eu olhar como que um homem agiu na palavra do Senhor há 2, 3 mil anos atrás, pode ser que não seja a mesma forma que ele vai agir agora nos dias de hoje. Mas Deus não muda. Então, quando eu olhar e ver como Deus agiu há 2, 3 mil anos atrás, então eu vou entender que Deus continua agindo hoje da mesma forma. O homem pode mudar, mas Deus não muda. Então, quando eu olho para a mensagem do Senhor, para a palavra, e vejo a forma com que o Senhor agiu, a forma como que o Senhor procedeu naquela época, eu posso ter uma absoluta certeza que eu estou conhecendo a Deus. E então eu vou entender como que ele continua agindo nos dias de hoje. Então, quando eu estou falando para os irmãos que Deus ele falava com o profeta e o profeta transmitia a mensagem para o povo, então nós vamos entender o Senhor respeitando um governo, a ordem das coisas. E se Deus respeitou isso há 2 mil anos, há 1000 anos atrás, há 3 mil anos atrás, o Senhor continua respeitando hoje, porque Deus não muda. O Senhor permanece o mesmo. Então, na igreja, no governo de Deus, nas coisas do Senhor, é muito importante, irmãos, nós entendermos que o Senhor tem a forma certa de trabalhar. A forma certa. O Senhor fala com quem quer, da maneira que quer, do jeito que quer, usa quem quer. Isto é soberania de Deus, tá? É inquestionável. Mas há a forma certa das coisas. Então precisamos entender que se na igreja tem o pastor, na igreja tem o obreiro, cabe a Deus usar estas pessoas. Cabe ao Senhor dar palavra a essas pessoas. Ao líder, aquele que está na frente, para poder transmitir ao pregador da noite, aquele que vai ministrar uma palavra. É normal que o Senhor use. Isto é a regra. Ah, pastor, mas Deus falou comigo usando um andarilho na rua. Pode, é possível isso? É, mas estas coisas são exceções, não são regras.
Como eu disse, o Senhor pode usar quem Ele quer, da forma com quem Ele quer, mas há exceções. Nós não podemos fazer da exceção uma regra. Não é porque o Senhor usou um andarilho, não é porque o Senhor usou uma pessoa talvez até embriagada para poder falar, trazer uma mensagem dura para você e você se despertar. Isso não é regra, eu não posso achar que o Senhor vai sair usando esses tipos de pessoas todos os dias, a todos os momentos. São exceções, tá? Que Deus tem pela sua a autoridade, né? Pelo seu poder, Ele pode fazer o que Ele quer porque Ele tem o domínio sobre todas as coisas e todas as pessoas. Mas a regra do Senhor é usar certamente aquele que Ele coloca na frente, aquele que Ele levanta para isso. Este é o propósito principal do Senhor, tá certo? Então, agora volta então o povo para Jerusalém, né? Encontrando aquela terra devastada, aquela terra destruída, para agora reconstruir. O Senhor levanta esses homens aqui, Josué, líder espiritual como sumo sacerdote, Zorobabel, líder político como governador, e esses mensageiros aqui, aqueles que recebem do Senhor e transmitem, que são os profetas Zacarias e Ageu neste momento. Tem outros também, mas nesta ocasião aqui, esses dois eram os que mais se destacavam, tá certo? Então, nesta visão, nós vamos olhar e observar que o anjo do Senhor, ele despertou a Zacarias, talvez Zacarias estava descansando, ou talvez até mesmo deitado, dormindo, e o anjo chegou e tocou nele, isto dizendo, acorda. Irmãos, há uma diferença da visão para o sonho, tá? O sonho, ele pode acontecer, ele acontece obviamente com você dormindo, e o sonho, ele pode ter diversos sentidos. Não vamos entrar nesse assunto agora, para não perdermos o nosso tempo, né? Aproveitar melhor o tempo. Agora, a visão é algo nítido, a pessoa ela está consciente, ela está vendo aquilo, os olhos estão abertos e o anjo do Senhor está mostrando aquilo para ela, tá? Então ela está acordada, enquanto o sonho acontece quando nós estamos dormindo, né? Estamos aí no subconsciente, descansando, e o Senhor coloca na nossa mente um sonho. O sonho pode ser de Deus, pode não ser, pode ser humano mesmo, né? Mas a visão, ela é bem clara, bem nítida, não há dúvida nisso, e é interessante nós vermos que nesta visão, Deus não apenas mostra, mas o profeta interage com o anjo aqui, o profeta fala com o anjo responde para o profeta, e isto nós vemos o poder, né, da palavra do Senhor, tá? Então fala o anjo, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Então ele deixa bem claro aqui, né? Ele despertou como se ele estivesse dormindo e o anjo acorda, né? Eu ainda preciso te mostrar mais coisas. O objetivo do Senhor mostrar as coisas não é para envaidecer ninguém, não é para ninguém dizer eu vi. Não, o objetivo do Senhor é poder falar com o povo, tá? Este é o objetivo principal do Senhor. Tem muitas pessoas que aproveitam muito da situação, né? A Bíblia fala sobre a profecia, o dom da profecia. Ali em Coríntios fala sobre os dons espirituais e tem o dom da profecia, né? Agora a profecia, Paulo até fala ali que ele gostaria que todos profetizassem. Tá? Agora, o profetizar que Paulo fala, ele está falando do ministrar a palavra de Deus. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos profetizando. Eu agora, nesta manhã, estou profetizando aos irmãos, né, exercendo a autoridade de profeta, de falar a palavra do Senhor para vocês que estão me ouvindo. Então, é uma profecia, tá? Então, a profecia aqui que a palavra do Senhor fala é essa, que todos podeis profetizar. Mas é óbvio que nem todos têm o dom da profecia, né? Aquele que recebe diretamente uma mensagem de Deus para transmitir a alguém. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado porque às vezes pode ser algo da própria mente humana. Nós podemos achar que estamos recebendo uma coisa e nem sempre é realmente o que é realmente Deus falando conosco.
Pode ser fruto da nossa própria mente. Então, cuidado, né? Eu pensei em alguma coisa, eu preciso ir lá falar para fulano porque Deus mandou. Há muito disso hoje. Há muitas pessoas usando disso para se envaidecer, para poder os outros olharem e dizer, não, ó, Deus está falando com ele, aqui o profeta, aqui o fulano. E ele fala, o Senhor mostra para ele as coisas. Irmãos, olhando para a Bíblia, nós vemos que não é assim que Deus trabalha. Não é assim, tá? Como disse os irmãos. Você olha para a Bíblia não apenas para conhecer a história, mas para conhecer Deus. Quem é Deus? Como Deus age? Como que Deus trabalha em nossa vida no meio do seu povo? Isto é o mais importante, porque nós não vamos ser enganados. Não adianta alguém dizer algo que Deus fez ou que Deus faz que contradiz a Bíblia. O Senhor não vai contradizer a si mesmo. Ele não vai contradizer a sua própria palavra. Então vamos entender isso. Este é o propósito do Senhor. Conhecer a Deus para que ninguém venha te enganar. Para que ninguém venha enganar você. Então hoje nós temos muitas pessoas sendo enganadas. Enganadas porque alguém diz isso, alguém diz aquilo. Eu creio na profecia. Eu creio que Deus fala assim através de alguém. Eu creio que Deus revela assim, é verdade. Mas nós estamos vendo essas situações sendo de tal forma aproveitada pelo homem para benefício próprio, né? Para poder ter posição, e isso são vidas de pessoas, que muitas vezes, que pessoas que não são nossas, que nós somos do Senhor, e nós muitas vezes usamos essas pessoas para trazer benefício próprio. O Senhor não gosta disso, o Senhor não quer isso do povo dele, dos homens de Deus, né? Das mulheres do Senhor. O Senhor não quer. O Senhor, se o Senhor mandou falar, fala. Mas se o Senhor não mandou, não fala. Ou se você quer transmitir uma palavra sua, transmita. Mas não diga que é Deus que mandou falar. Só diga que Deus mandou falar se Ele realmente mandou você falar. Porque senão nós seremos cobrados por isso. Eu não posso chegar aos irmãos, Deus manda te falar que você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Deus mandou mesmo? O Senhor mandou eu falar isso para vocês? Não, o Senhor não mandou. Eu pensei, eu achei. A ordem de Deus, ela é nítida, ela é clara. Ela não deixa confusão, ela não deixa dúvida quando é o Senhor que está operando. Tá certo, meus irmãos? Então aqui, falando deste governo do Senhor, estamos dentro da lição. Tá? Trazendo para as nossas vidas, eu sempre gosto de trazer a palavra aplicada em nossas vidas. Então, Deus respeita a ordem, o governo das coisas. Este governo do Senhor, ele continua na igreja hoje. Tem o pastor da igreja, tem os obreiros da igreja, tem o líder da igreja, cada qual tem a sua função e Deus dá graça para que cada qual exerça o ministério a qual ele foi chamado. A própria Bíblia fala que ele deu uns para pastores, outros para mestres, para profetas, para a edificação do corpo de Cristo. Então, talvez você olhe, pastor, olha, a minha graça é louvar o Senhor. Então o Senhor vai te abençoar nisso, porque você foi levantado para o louvor. Pastor, a minha graça é orar, eu gosto de orar. Amém. O Senhor te dará graça para orar, Ele vai te abençoar para aquilo que você foi levantado. Pastor, olha, eu gosto de falar da palavra, então Deus vai te dar graça, Deus vai te dar conhecimento, unção para você transmitir a palavra. Você foi chamado para isso? Todos nós sabemos para o que nós fomos chamados. Se não sabemos ainda, precisamos perguntar, Senhor, qual é o meu chamado? Porque o Senhor não quer apenas nos salvar, o Senhor também quer nos usar. Depois de salvo, o Senhor quer falar conosco também, né? E também nos usar para poder continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Talvez você olhe e fale, olha, eu não sei qual é a minha graça. Então eu aconselho você, dobra o teu joelho e pergunta para o Senhor, Senhor, qual é a minha graça? Qual é o meu chamado? Para que eu sou útil? Não importa, existe muito tipo de coisas, irmãos. Como eu já disse, orar, visitar, falar da Bíblia, pregar, cantar, tocar. Às vezes limpar a igreja. Às vezes ofertar, jejuar. Tem muitas graças e todas são úteis para a obra de Deus. Qual é a tua? Pergunta para o Senhor. E fique em paz que Deus dará para você força, sabedoria para exercer o teu ministério.
para exercer aquilo com que você foi chamado. Tá certo? Sempre respeitando a ordem das coisas. Você não foi chamado para aquilo, então não queira fazer qual não é o teu chamado. Tem muitas pessoas que querem entrar em área que não é a dele. Tem muitas pessoas que, olha, você foi chamado para ser o pastor da igreja? Não, não fui, então respeita o teu lugar. Ore por quem está ali. O Senhor nos ensina assim, olha, considerei os outros superiores a ti mesmo. Isso quer dizer, contenta-te onde o Senhor tem te colocado. Qual é o teu ministério? Qual é a tua graça? Você foi chamado para ser o líder? Não, não fui. Então, respeita aquela pessoa que foi chamada para isso e você se coloque no lugar aonde Deus te colocou, onde o Senhor nos chamou. Tá certo? Isso é muito importante e nós vemos isso de uma forma muito perfeita no livro do profeta Zacarias. Cada qual no seu local. Então nós vamos ver o verso 2. E me disse, que vês? O que você está vendo, Zacarias? O anjo disse a Zacarias. E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. O que é isso? O que é esta visão que o profeta teve? Primeiro, vamos entender, um castiçal de ouro. Irmãos, é muito símbolos, vamos entender o que significa cada símbolo desse. O castiçal, ele era um material, uma peça no tabernáculo, e ele era de ouro puro, maciço. E ele era uma peça única, não poderia fazer separado e juntar depois, não. Ele era uma peça feita única, não havia emenda nele. Tá certo? Então, o castiçal, ele era uma peça de ouro batido. Tá? O castiçal, ele vai representar, primeiramente, Cristo, na sua parte de ouro. O ouro representa o Senhor, representa a natureza de Deus. Então, o castiçal, ele representa Cristo. Mas o castiçal também, ele tem 7 hastes. E estas hastes, cada uma delas era acesa, tá? E ele era usado para iluminar. Então, no sentido de iluminar, o castiçal representa a igreja do Senhor. Representa o povo de Deus e até Israel também, tá? Aqui neste momento, esse castiçal representava Israel. Mas é um símbolo da igreja do Senhor também. E o símbolo do próprio Senhor Jesus, pelo fato de ser de ouro maciço, ouro batido, isto é, uma peça única, não era para ser juntada, emendada, assim como Cristo é. Nós não temos que acrescentar nada a Cristo. Nós não podemos olhar e falar assim, olha, Jesus é bom, ele fez aquilo, mas eu acho que se fosse assim ficaria melhor. Às vezes nós queremos acrescentar as coisas a Deus. Às vezes nós vemos aí alguns falar que a Bíblia tinha que ser diferente, não é bem assim. Ó, irmãos, quem somos nós para querermos ensinar alguma coisa ao Senhor? Não é verdade? Não há nada a acrescentar. O Senhor deixou isso bem claro no final da Bíblia, né? Lá em Apocalipse, no finalzinho dela, que se alguém acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, vai ter um preço a ser pago. O Senhor não admite isso porque a Bíblia, a palavra Cristo, ele é perfeito, na medida certa para nós. Então, não temos condições de querer colocar alguma coisa a mais ou tirar alguma coisa. Por isso que o castiçal, ou candelabro, é a mesma coisa, ele era uma peça única, tá? Peça única, feita, batida ali de ouro puro. Tá certo? Esta, como eu disse, representa Israel, representa a igreja também. E esta peça, ela era colocada no tabernáculo, tá? O local, ela ficava ali no lugar santo, ali no tabernáculo. E ela era acesa toda noite, a partir das 6 horas aí, às 18 horas, para nós, né? Acendia-se o candelabro, ele ficava a noite toda acesa, até o outro dia pela manhã. Ele era então limpo pelo sacerdote,
Tá? O sacerdote tirava ali a sujeira, o morrão, fazia toda a limpeza ali do candelabro, já colocava o azeite nele ali para que na próxima noite ele viesse ser aceso novamente. Isso é um símbolo maravilhoso, né? É um dos melhores símbolos da igreja. Por que que nós vemos isso? Porque, irmãos, nós somos este candelabro. E o fato de ser aceso à noite ela representa realmente as trevas, né? Representa este mundo onde o Senhor precisa que nós venhamos iluminar, clarear. Este é um propósito do Senhor, tá? Que nós venhamos iluminar neste mundo. E sempre quando nós saímos de casa, nós temos que sair com as nossas lâmpadas acesas. Nós temos que sair clareando, iluminando, refletindo. Só que nunca se esqueça que esta luz, ela vem da peça de ouro que é o Senhor. Nós não temos luz própria, tá? Nós clareamos, mas nós estamos em Cristo. Nós estamos no Senhor. Então ninguém acha que é bom por si mesmo, porque nós não temos condições, nós não temos bondade nenhuma em nós. O Senhor, sim, Ele é todo-poderoso e Ele dá a oportunidade de que nós venhamos clarear à noite, nas trevas. E quando nós voltamos para casa no final do dia, nós precisamos fazer uma limpeza em nós, né? Nós precisamos olhar para nós, precisamos orar ao Senhor, precisamos pedir ao Senhor que perdoe as nossas falhas que cometemos naquele dia, pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedir ao Senhor que nos guarda, que tira do nosso coração toda tristeza, toda angústia, porque por algum motivo que nós tenhamos passado naquele dia, para que no outro dia nós venhamos continuar brilhando. Venhamos continuar brilhando. É muito interessante esse símbolo, irmãos, porque nós somos assim, sabia? É bem isso mesmo. Apesar de no tabernáculo ser aceso à noite, mas a noite representa para nós o contato que nós temos com o mundo. E este contato que nós temos com o mundo é o dia, não é bem a noite. Mas é lá que nós temos que brilhar, porque o mundo jaz em trevas. As trevas têm tomado conta do mundo e é lá que o candelabro tem que estar aceso. É lá que a igreja tem que brilhar. A igreja tem que brilhar no meio das trevas, neste mundo. É o que Deus espera de nós. E sabe quando você sai de casa todo animado, e você sai em paz, você vai para o trabalho ouvindo louvor, glorificando a Deus, feliz da vida. Mas aí o tempo vai passando, vem alguém te dá uma notícia ruim, ou talvez o patrão chama a sua atenção, ou as coisas começam a dar errado. Aí parece que aquele brilho seu ele vai sendo ofuscado. Ofuscado. Quando a noite lá no tabernáculo ela estava acabando, o fogo do candelabro já não era mesmo, não tinha a mesma força como tinha no início. É normal, o azeite vai diminuindo, aquela chama vai diminuindo também. Já tem ali o morrão, né? Isto é, a sujeira que vai acumulando porque estava queimando o dia inteiro, a noite toda ali no tabernáculo. Então a chama vai diminuindo. É exatamente isso na nossa vida. Exatamente isso. Você sai de casa todo empolgado, mas os problemas, as preocupações, as notícias, muitas vezes as decepções, aquela chama que você tinha pela manhã, parece que durante o dia ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, quando o dia termina, você precisa fazer uma limpeza na tua vida, igual o sacerdote fazia no candelabro. Mas como que eu faço essa limpeza, pastor? Você dobra o teu joelho, você ora ao Senhor. Você pede que o Senhor tire de você, tire do teu coração. Não permita que as coisas do dia venham se instalar no teu coração. A Bíblia fala, olha, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque do teu coração procede as saídas da vida. Então, se aquele problema que você teve naquele dia, que está na tua mente, que está te preocupando, ou que causou uma decepção na tua vida,
Se você chega na tua casa, você pega e lança aquilo aos pés do Senhor. E você fala, Senhor, está nas tuas mãos este problema no trabalho, Senhor, está nas tuas mãos este problema na escola, está nas tuas mãos este problema, essa notícia que eu tive do médico. Está nas tuas mãos. Então você pega da tua mente e lança aos pés do Senhor. Se você não fizer isso, a tendência normal das coisas é que da tua mente desça ao teu coração. E quando vai ao coração, ele acaba se alojando ali. E aí, então, aquela tristeza, aquele problema, ele acaba se acumulando e vira o que era para ser um dia, pode te acompanhar por semanas. Você preocupado, você triste por causa de alguma coisa. Por isso que o Senhor fala, olha, não deixa que o sol se ponha sobre a tua ira. O problema que você tem, resolva logo. Lance logo aos pés do Senhor. Lance logo. Alguém te magoou, resolva logo o problema. Alguém fez alguma... Resolva. Não deixe que aquilo desce ao coração, porque quando cria raiz no nosso coração, aquilo pode nos perturbar, irmãos, o resto da vida. Tem pessoas que levam problemas desde a infância para a vida inteira, porque deixou descer para o coração e não resolveu, não limpou. Você, nós, igreja do Senhor, somos como um candelabro, temos que ser limpos. Não podemos deixar que a sujeira, que as dificuldades venham ficar impregnadas em nós, nos causando sofrimento para o resto da vida. Não é esse o propósito de Deus. Então talvez você olha pastor, eu estou numa situação na minha vida em que eu acho que o meu candelabro está sujo, viu? O meu candelabro deve estar muito sujo. Pois eu falo para você, limpa ele. Dobra o teu joelho, lança tudo isso aos pés do Senhor. Tem que resolver alguma coisa com alguém, chama esta pessoa e resolva. Não saia carregando peso desnecessário. O Senhor disse, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Se está pesado, é porque o que você está carregando não vem de Deus. São problemas acumulados na tua vida, que precisa ser limpo, precisa ser lançado aos pés do Senhor Jesus. Tá certo, meus irmãos? Nós vamos ver coisas interessantes, vamos continuar aqui. Entendemos então o que é o castiçal, certo? O castiçal representa o Senhor, como representa a igreja, nós também, neste propósito. E neste castiçal havia o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Não tem como você clarear se não houver azeite. Por isso que quando ele era limpo, tirada a sujeira, o sacerdote colocava o azeite nele. E esse azeite já ficava pronto para clarear na outra noite, ser aceso ali na outra noite. O Espírito Santo do Senhor. Quando você limpa a tua vida, então o Espírito Santo de Deus habita em você. A palavra do Senhor fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós estivermos com esse templo sujo, como que o Espírito Santo vai habitar em nós? Não consegue habitar. Então, é função nossa deixar com que a nossa vida, com que a igreja do Senhor tenha o Espírito Santo, para que ela possa clarear aí aonde ela vive, no meio onde ela está, neste mundo perverso, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver as 7 lâmpadas do Senhor. Essas lâmpadas é muito interessante, porque ela representa os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos, tá? O castiçal ele tinha 7 lâmpadas, mas isso quer dizer o Espírito de Deus de uma forma intensificada. Quando o Senhor mostrou para João ali em Apocalipse, o Senhor mostrou 7 castiçais de Deus, né? Então ali mostra o Espírito de Deus, o agir do Senhor, o operar de Deus de uma forma mais forte, mais poderosa. Conforme o pecado aumenta, o poder de Deus tem que ser intensificado. Paulo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, conforme o pecado vai abundando,
vai crescendo, vai aumentando. Então a graça do Senhor, ela tem que ser poderosa. Ela também tem que ser intensificada para que possamos vencer as nossas dificuldades no dia a dia em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Nós vamos ver algo interessante que o Senhor fala. Ele continuou tendo ali a visão, no versículo 3, antes de nós comentarmos, vamos ler o versículo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Irmãos, esta visão aqui, além de estar mostrando para Zacarias o que o Senhor faria naquele momento, ela é uma visão profética também, porque de tal forma vai estar mostrando o que vai acontecer no período da tribulação que Israel vai passar. Tá? Depois, quando iniciar, né, na época do anticristo, então Israel vai passar por um período de tribulação, de grande tribulação. E nós vamos ver que o Senhor vai usar também 2 testemunhas para poder falar da palavra de Deus ali para Israel. Mas nós não vamos focar muito nessa palavra como ela profética. Nós vamos trazer mais o que foi para a época e o que é para nós, o que isso simboliza, tá certo? As 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do Senhor. Irmãos, essas 2 oliveiras, ela representava ali os 2 profetas que eu falei para os irmãos no início. Representava o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Tá? Então eles tinham a incumbência de transmitir a mensagem do Senhor para poder que da oliveira é onde vem o azeite, certo? É da oliveira que vem o azeite para poder manter as lâmpadas acesas. Então tanto o profeta Zacarias como o profeta Ageu tinha esta incumbência de transmitir o azeite para as pessoas, tá? Transmitir a palavra do Senhor para as pessoas. Por que a palavra do Senhor? Por que aqui o profeta é essas 2 oliveiras? Porque, irmãos, como eu disse para os irmãos, para o Espírito Santo habitar em nós, ele precisa nos encontrar adequados. Ele precisa encontrar. O Espírito Santo, ele não habita em lugar sujo. Quem habita em lugar sujo é Satanás. Deus não. Deus, ele gosta de lugar organizado. Eu digo para os irmãos, a nossa vida tem que ser organizada. A nossa casa tem que ser organizada. Né? O Senhor não gosta de bagunça, nós vemos isso. Aonde que está escrito, pastor Alex, que Deus não gosta de bagunça? Não precisa estar escrito. A Bíblia fala que as coisas do Senhor é com ordem e é com decência. Nós olhamos o Senhor ali, através de Salomão, a questão do templo do Senhor, quando ele era construído, as coisas, cada qual no seu devido lugar, tudo funcionando perfeitamente, algo glorioso. O Senhor falou para Salomão tudo como ele queria. Será que nós vamos conseguir encontrar alguma desordem no templo de Deus ali que Salomão construiu? Não. Então, conforme nós vamos vendo os relatos históricos das coisas na Bíblia, então eu preciso entender, ó, Deus é assim, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. O governo de Deus, como eu estava dizendo para vocês, o governo de Deus, o Senhor não vai sair do governo dele. Não adianta. Como eu sempre digo, o Senhor colocou alguém para cuidar da igreja, então o Senhor tem o seu governo. Tá certo, irmãos? O Senhor vai respeitar sempre o governo dele em relação às coisas. E este governo humano tem que saber que ele vai responder diante de Deus. Tudo aquilo que o homem faz, que talvez está contrário ao que Deus determina, então ele precisa saber que ele vai responder. Nós vamos ver aqui que o profeta ele tinha uma incumbência através da palavra. Manter as pessoas limpas, o ambiente favorável para que o Espírito Santo do Senhor pudesse estar na vida das pessoas. Ou até em Israel, para nós a igreja. Então, o obreiro, o pastor, ele tem uma incumbência. O pastor ele tem a responsabilidade de manter a igreja em ordem, limpa, para que o Espírito Santo possa estar agindo na vida das pessoas.
Isto é uma responsabilidade do obreiro, do pastor da igreja, dos presbíteros, todo obreiro. Trabalhar junto para quê? Eu preciso saber que através da palavra eu sou responsável em produzir o Espírito Santo de Deus à igreja. Nós somos responsáveis. Você que é levantado por Deus, você é responsável por isso. E não vamos achar que Deus habita em qualquer lugar. Não adianta você levantar uma igreja, colocar uma placa lá e dizer agora é uma igreja, Deus está aqui. Não é assim que o Senhor trabalha. Quando a Bíblia fala que o Senhor não está preocupado com templos feitos por mãos de homens, é porque o Senhor, a preocupação maior do Senhor é a nossa vida. É a nossa vida. Então eu preciso saber de uma coisa, olha, se a minha decisão como pastor da igreja, como obreiro de igreja, for diferente daquilo que a Bíblia fala, eu preciso saber que eu não estou produzindo o Espírito Santo na igreja. Eu não estou. Às vezes, como eu já disse para os irmãos, muitas vezes as decisões tomadas é olhando para si próprio. É olhando, procurando benefícios próprios. Eu não posso ir pela cabeça de um, não posso ir pela cabeça do outro. Eu preciso olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que o Senhor diz? Como que o Senhor age? E eu preciso agir conforme a vontade de Deus. Então o obreiro, ele é a oliveira. O pastor, os irmãos, os obreiros são oliveiras. Toda igreja pode ser uma oliveira. Você pode produzir a presença de Deus, o Espírito Santo na vida dos outros. Quando eu falo do obreiro, eu falo na responsabilidade. O obreiro, ele é uma oliveira, querendo ou não querendo, ele foi colocado ali para isso. Mas os crentes, as pessoas mesmo da igreja, você que serve ao Senhor, você também pode ser uma oliveira. Toda vez que você ora por alguém, toda vez que você usa a palavra de Deus para ensinar alguém, toda vez que você consola e conforta o coração de alguém, você está produzindo o Espírito Santo. Você está produzindo agir, colocando azeite, saindo azeite de você para colocar na vida daquela pessoa. Então você também é. Você pode se colocar, não, eu quero produzir o Espírito Santo de Deus também, em nome do Senhor Jesus, na vida dos outros. O Senhor espera isso de nós, irmãos. O Senhor espera isso da igreja e principalmente o Senhor exige isso dos obreiros do Senhor. Né? É muito triste nós muitas vezes olharmos e vermos que as pessoas hoje estão agindo conforme pensa, do jeito que quer, né? Tomando decisões aonde está totalmente contrário ao que a Bíblia do Senhor diz. Totalmente contrária. O Senhor não se agrada disso, irmãos. Não adianta nós acharmos Deus está comigo, o Senhor está aqui, o Senhor... Não. Se você não produz o Espírito Santo, não vai achar que ele vai se produzir sozinho na vida dos outros, não. O Senhor precisa de nós. Isto é o governo de Deus. Através da palavra, ensine, oriente, dentro da Bíblia. Nós nunca podemos trazer e achar que somos dono das pessoas. É muito comum nós vermos hoje muitos homens trazendo os crentes para eles, como se fosse propriedade. Se tornando senhores da igreja. O papel do Senhor é fazer com que nós levamos os crentes até Cristo. Até Cristo. Toda vez que alguém trazer alguma palavra querendo atrair as pessoas para si, para fazer o seu nome, saiba que o Espírito Santo de Deus não está operando. O Espírito Santo trabalha em conformidade com a palavra. E o que a palavra nos ensina é que nós devemos conduzir as pessoas a Cristo e nunca nós mesmos. Nunca. Então você que talvez é um obreiro, que está nos ouvindo nesta noite, você é chamado para conduzir as pessoas a Cristo e não a ti mesmo. O Senhor não quer que nós nos tornemos senhores de ninguém. O Senhor não tem nos chamado para ser donos de ninguém. É conduzir as pessoas a Cristo. Hoje é muito isso. Hoje isso é de uma forma muito forte. As pessoas fazendo dos crentes, das ovelhas de Deus, propriedades.
como se fossem donos delas, levando, conduzindo, fazendo a cabeça delas. O Senhor não quer isso, irmãos. Você só terá azeite se você for conduzido a Cristo. Se você for conduzido a homem, você não terá azeite. Tá? Porque o azeite é o Espírito Santo que está sempre em conformidade com a palavra do Senhor Jesus. Sempre. Continuando, irmãos. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, verso 4. Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que isto é? E eu disse, não, Senhor meu. Verso 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós estamos lendo no livro de Zacarias, capítulo 4, do verso 1 ao 14, para quem está chegando aí agora, é o texto base da lição da escola dominical de hoje. Então, coisas interessantes aqui. Primeira coisa que nós vamos ver, o interesse do profeta. O profeta Zacarias aqui, ele se mostra interessado pelas coisas do Senhor. Não apenas aqui neste versículo de número 4, onde ele pergunta, né? Ele fala, Senhor, o que é isto? Mas nós vamos ver também um pouco mais para frente, ele perguntando, que são os dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos, o verso 12, isso, que se vertem de si mesmo. E o Senhor, você não sabe o que é isso? Ele disse, não, não sei. O verso 11 também, que são as duas oliveiras à direita do castiçal e a outra à esquerda? O que é? Eu quero saber, Senhor, o que é isso? Fala para mim, o Senhor está me mostrando, então eu quero saber. É muito interessante, né? O desejo, o interesse que o Senhor quer que nós tenhamos pelas coisas de Deus. O Senhor não quer que nós sejamos pessoas desinteressadas. Nós temos uma palavra ontem sobre o prazer nas coisas do Senhor. O Senhor quer pessoas interessadas. Interessadas em você ouvir uma palavra. O que é isso? Você leu a Bíblia? Mas o que é isso? O que isso quer dizer? O porquê que está aqui? Todo mundo tem que ser interessado. Mas principalmente o profeta. Aquele que tem a incumbência de ensinar, de falar a palavra do Senhor. Nós não podemos ensinar qualquer coisa. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós precisamos ensinar o que vem de Deus. E para isso eu tenho que ter interesse. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem níveis. Eu posso viver na superfície da palavra do Senhor, como eu posso cavar e viver na profundidade da palavra de Deus. Viver na superfície é fácil. A palavra do Senhor na superfície é aquilo que você olha e você já vê claramente o que tem ali, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, que lindo, que maravilha. O Senhor é aquele que cuida de mim, não vai me faltar nada. Isso é viver na superfície. Você experimentou cavar o Salmo 23 para você saber o que tem nele mais profundamente? Isso é ter interesse. Isso é você perguntar, Senhor, o que é isso? Você já leu algum versículo, alguma passagem da Bíblia que você não entendeu? É muito comum as pessoas dizerem, eu não entendi nada. Fecha a Bíblia e larga para lá. Não. Você não entendeu? Senhor, o que é isso? O que o Senhor está dizendo nesta palavra? Talvez você que é crente, você tem pastor. Você pode perguntar, pastor, o que quer dizer isso? Ou algum obreiro da igreja, o que quer dizer este versículo? Eu não entendi o que quer dizer isso. Pergunte, seja curioso, tenha interesse pelas coisas do Senhor. Se você não entendeu, não fecha a Bíblia, não. Ah, larga para lá, não entendi nada. Não. Tem interesse, o profeta aqui mostra isso. O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? O Senhor está mostrando, então, o que é? Eu preciso falar a palavra certa. Eu não posso ficar enganado, confundido com as coisas. Então, o interesse ele é muito importante para que o Senhor possa nos usar, né? Para que o Senhor possa, a cada dia, nos capacitar mais e mais. Ter interesse. Estamos falando da palavra do Senhor, das coisas espirituais.
Mas tudo na vida você tem que ter interesse. Uma profissão que você está estudando, alguém que você quer ser, né? Você não vai conseguir chegar a algum lugar se você não se interessar por aquilo, tá certo? Então, eu quero ser um médico. Então você tem que ter interesse, você tem que batalhar por aquilo. Eu quero ser um advogado, você tem que ter interesse. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que batalhar para conseguir chegar àquilo e ser um bom profissional. Em relação às coisas espirituais, a mesma coisa. Se não houver interesse de você ler, de você buscar, de você orar, de você perguntar, então você não vai conseguir ser um bom obreiro. As pessoas vão perguntar as coisas para você e você não vai saber. Por quê? Porque você tem que interessar. Tem que perguntar para o Senhor como o profeta fez aqui. E ele dizia, não é por força e nem por violência. Irmãos, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que mensagem maravilhosa, né? O templo do Senhor, a irmã até colocou na revista, uma missionária Claudete, o templo do Senhor, ele certamente eles começaram a construir e depois pararam, o templo ficou parado, a construção ficou parada, e agora o Senhor quer retomar essa construção, então uma palavra de ânimo para Zorobabel se animar e continuar a construção. E esse templo certamente foi parado como se obrigado a ser parado, né? As pessoas talvez por força ali, com armas, e fizeram com que a construção fosse parada. E a irmã coloca de uma forma bem interessante na lição que talvez o pensamento de Zorobabel fosse o mesmo. Não, vamos lutar e guerrear e fazer as coisas ser com força e com violência. E o Senhor então disse, fala para Zorobabel que não é com força, não é com violência. É pelo meu espírito. Irmãos, a força e a violência são contrários ao Espírito Santo. A força ou a violência, ela é humana. Ela não tem nada de Deus, tá? Então, o operar do Senhor não é força e não é violência. Nós vamos ver coisas interessantes. A força e a violência geram as guerras, geram as revoltas. E Deus não age nesta situação. Deus não age na guerra, Deus não age na revolta. Não são ambientes do Espírito Santo de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque nós somos humanos. E eu digo aos irmãos, a Bíblia fala que nós somos naturais e temos condições de ser espirituais. O normal nosso é o natural, o homem natural, o homem normal. Mas através da morte de Cristo na cruz, o Senhor nos deu condições de sermos espirituais. Mas é uma questão de escolha. Não vai achar que você, porque serve a Deus, você é espiritual. Não, você tem condições de ser. Você pode ser, porque você já aceitou Jesus na tua vida, os teus pecados foram perdoados. Agora, se você é ou não, é uma escolha sua. E eu quero dizer que normalmente as pessoas elas são naturais. Tá? Naturais. Porque o homem natural você não precisa fazer nada, ele já existe em você. Não há esforço nenhum para você ser natural. E o homem natural está relacionado a estas coisas: as guerras, as confusões, a força e a violência. Isto é o homem natural. Sabe quando alguém buzina para você no trânsito, você já abre a janela do carro e já grita? É o homem natural. É o homem natural. Quando alguém grita com você, o natural já quer gritar ao mesmo tempo. Já quer rebater. Isto é o homem natural que está em você. É o ser natural. É agir da mesma forma, é pagar com a mesma moeda. É o homem natural. Mas a Bíblia fala que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Está ali em Coríntios capítulo 4. Ele não compreende as coisas do Senhor. Apenas o homem espiritual que consegue compreender.
Então, quando fala não é por força nem por violência, o Senhor diz para nós, no seu ser natural você não vai conseguir vencer. Deus não vai operar no homem natural. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não levo desaforo para casa? Você nunca vai ver o Espírito Santo de Deus operar na tua vida se você pensar assim. O homem natural tem as suas armas, armas estas exploradas pelo inimigo, por Satanás. Satanás quer que você xinga, Satanás quer que você briga, Satanás quer que você grita, Satanás quer usar a tua força natural, Satanás quer que você seja o mais natural possível. É isso que ele quer mostrar que você consegue sem Deus. Mas o Senhor fala, se você for natural, eu não posso agir na tua vida. Deus só vai agir no homem espiritual. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas pastor, o Senhor está falando aqui pelo espírito dele. Sim, mas nunca se esqueça que o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Então, para que o Espírito Santo possa agir, eu preciso estar vivendo no Espírito. Tudo que é de Deus fica no meu espírito, fica no espírito do homem. As coisas do Senhor não ficam no ser natural, na carne do homem, fica no espírito. Aí o porquê que há muitas pessoas que servem a Deus, mas não desfrutam das coisas do Senhor. Há muitas pessoas que servem a Deus e não têm paz. Serve a Deus e não tem paciência. Serve a Deus e não consegue perdoar. Serve a Deus e não tem amor. Mas por que isso? Eu sirvo ao Senhor. É porque estas coisas do Senhor, sabe o fruto do Espírito? A fé, o amor, a bondade, a esperança, a benignidade, entre outras. O fruto do Espírito fica no nosso espírito. Você só consegue desfrutar dele se você for espiritual. Se você for natural, você tem essas coisas em você, mas é como se você não tivesse acesso, você não consegue pôr em prática. Porque está distante. Tá certo? Então, nós precisamos aprender a viver pelo Espírito. Não é por força. Não adianta você querer exigir, você querer cobrar. Você tem as armas de Deus. As armas do Senhor. Quais armas que nós usamos para vencer as nossas guerras, nossas lutas? Quais são as armas que você usa? É o grito? É a força? É a violência? É a inconformidade? Eu quero dizer, Deus não opera com estas armas. Deus não opera. Não opera. É pelo Espírito. E como que eu faço então, pastor? Vai orar. Vai jejuar. Vai clamar. Mas, pastor, já tenho orado tanto. Já tenho jejuado tanto. Ah, eu não aguento mais. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Nós oramos, nós clamamos, mas nós já temos tudo traçado como que nós queremos que as coisas aconteçam. Já observaram isso? Eu quero algo. Eu vou orar ao Senhor e eu quero que Deus vai fazer assim, 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 assim. Esta é a maior decepção da nossa vida. É nós orarmos já esperando aquilo que nós queremos. Nós não estamos preparados para ouvir a vontade de Deus. Nós muitas vezes, não, eu já sei o que eu quero. E aí nós decepcionamos. Porque a Bíblia fala que os caminhos do Senhor não são igual aos nossos caminhos. A Bíblia fala que o operar de Deus é diferente. Nós temos os nossos planos, mas o realizar é do Senhor. Então a maior dificuldade nossa é que nós oramos, mas querendo que Deus faz do jeito que nós queremos. E nem sempre é assim. No tempo nosso, né? No tempo nosso, falamos uma palavra ontem, que quem está plantado em Cristo dá o fruto na estação certa, isto é, entende o tempo de Deus para as coisas. Nós oramos no nosso tempo, Senhor, eu preciso disso agora. E Deus talvez vai te dar daqui 5, 10 anos. O Senhor chamou Abraão, Abraão, vou te dar um filho, e levou tempos, anos, para Abraão ter um filho. Quase 25 anos para Deus
agir na vida de Abraão. E nós queremos no nosso tempo, na nossa hora. E aí quando Deus não age na nossa hora, então já que Deus não agiu, eu vou partir para o homem natural, né? Eu vou dar o meu jeito para as coisas. Não. Cuidado com o homem natural. Cuidado com aquele homem que toma... Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas agindo com o homem natural e se arrependendo. Pessoas que agindo por aquilo que está diante dos olhos. Não ora, não pergunta para Deus. Não tem curiosidade em cavar, em buscar, Senhor, o que está acontecendo, o que eu devo fazer, Senhor. Como que eu devo agir, qual o caminho que eu devo seguir. Há tantas pessoas que estão agindo conforme acha, conforme pensa no homem natural e depois tem se arrependido grandemente. Então, entenda isso. Quando ele diz não é por força nem por violência, ele está dizendo assim, olha, eu quero dizer que é o meu espírito que vai agir. Fala para Zorobabel que sou eu quem vou fazer a obra. É o que o Senhor fala para nós hoje. O Senhor fala para a igreja. É pelo Espírito de Deus. Eu tenho visto tantos homens gritarem, brigarem. Homens de Deus, eu estou falando, líderes de igreja. Brigarem e exigirem e querendo, digamos, até mesmo se envolvendo nos meios políticos. Irmãos, nós temos as armas certas para usar. Nós precisamos usar as nossas armas para poder vencer as nossas lutas. As armas que vêm do Senhor, as armas espirituais. O crente vence a luta orando, clamando, lendo, buscando. É isso que o Senhor tem para nós. Como que você tem vencido as tuas lutas? O que você tem feito para lutar? O que você tem feito para guerrear? De que forma você tem feito isso? É por força? É por violência? É o homem natural? Você não vai conseguir. Use o espiritual. É isso que o Senhor quer de nós. Tá certo? E ele fala no verso 7, quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele terá a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Quem é tu, ó monte grande? Está dizendo dos problemas, das lutas, das dificuldades. Quem é tu? Sabe, quando nós deixamos o Espírito de Deus agir, é assim que acontece. Os nossos grandes problemas, os nossos grandes montes se tornam uma campina. É o que o Senhor está dizendo aqui. Quando nós queremos crescer para ficar do tamanho do monte, o monte sempre será grande. Agora, quando eu me torno espiritual, vivo no homem espiritual, então o que Deus faz? O que o Espírito de Deus vai fazer? Os grandes montes, os grandes problemas, ele se torna uma campina. Isso, ele se torna plano. O Senhor resolve os nossos problemas. É como se o Senhor dissesse, olha, o grande problema se tornará em bênção para a tua vida. É assim que o Senhor faz. Quantas vezes você enfrenta problema? Talvez você olhe, pastor, eu estou enfrentando um grande problema na minha vida nos dias de hoje. E talvez você está querendo resolver do teu jeito, né? Gritar, brigar, exigir, é isso, eu não aceito, eu não concordo, eu não admito. Sai do homem natural. Não, eu vou entender o tempo de Deus, o Senhor vai trabalhar nisso. E você vai ver que lá na frente o grande monte, o grande problema da tua vida se tornará em bênção para você. Em bênção. É assim que Deus age. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que eu, o Senhor dos exércitos, me enviou a vós. As mãos de Zorobabel. Começou e vai terminar. O Senhor está dizendo, ele iniciou, ele vai terminar. Irmãos, a palavra do Senhor fala que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Então, o Senhor começou, ele vai terminar. Calma. O Senhor não é Deus para deixar as coisas pela metade, não. É isso que ele está dizendo. Zorobabel começou, Zorobabel vai terminar. O templo do Senhor aqui no caso. Ele vai terminar. Fala para ele que eu vou usar ele, mas não é do jeito que ele quer, não. Não é por força, por violência, não. É pelo Espírito.
e essa obra ficou parada. E sei que aquela obra parada incomoda muita gente. Como é que está a construção da tua vida? Será que está parada? Estacionada? Aí eu parei por um tempo. Eu parei. Talvez você parou porque você se decepcionou com alguma coisa, ficou indignado com alguma coisa e você parou. Parei. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus, ele quer terminar a obra que ele começou. Não acabou ainda não. Tem coisas para o Senhor fazer. Não só na nossa vida em particular, mas na igreja também. O Senhor começou a obra, ele vai terminar. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Há momentos na vida que parece que as promessas do Senhor, elas caem por terra, né? Parece que se tornam tão distante, tão difícil, tão complicado. E nós queremos dar o nosso jeito, tomar a nossa providência para as coisas. Abraão representa muito bem isso. O Senhor o chamou, o Senhor fez promessa. No meio do caminho, a promessa não acontecia, as coisas não se realizavam. Ele teve a ideia lá de ter o filho com a concubina. Aquilo se tornou um problema tão grande para ele, para Deus, para todo mundo. Então nós olhamos e vemos, poxa vida, será que a promessa não vai se cumprir? Eu digo para você, vai se cumprir. O que eu tenho que fazer então, pastor, para que a promessa se cumpra? O que você precisa fazer é não ser natural, é ser espiritual. Porque é pelo Espírito, não é por força, não é por violência. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito. É do jeito do Senhor. Entenda que aquela humilhação que você um dia passou é Deus trabalhando na tua vida. Entenda que aquele plano que não deu certo foi Deus trabalhando na tua vida. Foi Deus. E talvez você ficou indignado e disse, quero mais saber de nada, vou parar, desisto, eu não aguento mais esta vida. Você não entendeu, você deixou o homem natural agir, você começou a agir por força e por violência, você começou a gritar, você começou a tomar as suas próprias decisões. E aí o Senhor fala, não é assim, é pelo meu Espírito. O Senhor, irmãos, fala para nós nesta manhã, volte a ser o homem espiritual que o Senhor te chamou para ser. Volte a ser aquela mulher espiritual que o Senhor te chamou para ser. Porque se você for espiritual, o Espírito de Deus é quem vai fazer a obra na tua vida. Se você for espiritual, é o Espírito do Senhor que vai completar aquilo que Ele começou. Ele vai terminar. O Senhor não tem plano de deixar obra nenhuma pela metade. O que o Senhor começou, o Senhor vai terminar em nome de Jesus. Volte a ser aquele homem, aquela mulher, aquele jovem espiritual que o Senhor te chamou para ser. Pare com as indignações. Pare com as decepções. Pare com as revoltas. Pare de olhar para o homem. E olha para o Senhor. Entenda que toda prova, toda luta, toda decepção, toda humilhação que você tem passado na sua vida faz parte da obra de Deus. Faz parte do projeto de Deus em você. Nós não nascemos prontos, irmãos. Nós não somos bonzinhos, perfeitos, não. O Senhor tem que trabalhar na nossa vida. O Senhor tem que nos moldar. Lembra quando ele levou o profeta ali à casa do oleiro, Jeremias? Ele levou na casa do oleiro e ele mostrou o barro sendo amassado e fazendo de novo. E às vezes nós não suportamos o processo de amassar o vaso, de quebrar o vaso. Mas é assim, o Senhor precisa fazer isso na nossa vida. Porque não dá para usar muitas vezes do jeito que nós somos. O Senhor tem que nos fazer de novo. É um processo doloroso, irmãos. É um processo difícil. Mas nós temos que ter coragem de nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou diante de Ti, eu quero fazer a Tua vontade. O Teu querer, Senhor. Eu quero ser espiritual. Sabe? O homem natural nos impede tanta coisa. Nos faz parar de orar. Nos faz parar de jejuar, de ler a Bíblia. E nós ficamos esperando. Volte para aquele homem que o Senhor te chamou. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós.
E ele fala, Zorobabel começou, ele vai terminar, para que todos saibam que foi eu que comecei essa obra, né? Eu que enviei. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo da mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Os 7 olhos do Senhor, nós falamos, né? Esses 7 olhos representa o Espírito de Deus intensificado, agindo, operando, vendo todas as coisas. O Senhor dizendo, eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu sei de todas as coisas. Às vezes, irmãos, as coisas acontecem e nós logo já ficamos esperando, vai cair fogo do céu e vai queimar aquela pessoa. Nós já esperamos o agir de Deus prontamente, naquele momento. Eu quero dizer para você que os olhos do Senhor estão vendo as coisas, estão contemplando todas as coisas. Fique em paz, fique em paz. Que nós venhamos entender, o Senhor no controle de todas as coisas, sempre. E depois nós vamos ver o interesse do profeta. No verso 11, que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à esquerda? Que são os dois, o 12, que são os 2 raminhos de oliveira junto aos 2 tubos de ouro que vertem desse ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor, não sei. 14, então ele me disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. É muito interessante. O interesse, como já falei para os irmãos, mas esses são os 2 ungidos. Está se referindo aqui a Zorobabel e a Josué. O sumo sacerdote e ao governador. Está se referindo, estes são os 2 que eu levantei. Estes são os 2 que eu coloquei para cuidar do meu povo. E ele fala, esses 2, eles são nutridos pelo Espírito Santo, né? Quem são esses 2 raminhos? É as 2 oliveiras, à direita e à esquerda. E ele fala, e quem são os 2 raminhos de oliveira? Que estão junto dos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro. Quem são? Irmãos, se refere aqui sim a esses 2 homens que o Senhor levantou para cuidar do povo de Deus. Agora olha como é bom, né? Nós estarmos diante das oliveiras. O Senhor mostra tudo aqui. O Senhor mostra o trabalhar, o agir de Deus completo. As 2 oliveiras são os 2 profetas. E nós vamos ver os 2 raminhos, o governador, o Zorobabel e Josué. O Senhor mostra os 4 líderes que o Senhor tinha levantado para esta obra. Mas todos ali, em conformidade. Todos, cada qual na sua função. Os profetas tendo que transmitir a palavra para que pudesse gerar o Espírito, o agir do poder de Deus naquele lugar. E esses 2 raminhos, eles vertiam ouro. Isto é, o ouro é a natureza de Deus. Eles precisavam pregar, transmitir as coisas do Senhor para as pessoas. Eles não podiam agir conforme a sua própria mente. Lembra do homem natural? Para nós, irmãos, vertermos ouro é nós mostrarmos uma vida correta conforme a vontade do Senhor. É nós, através do nosso agir, da nossa palavra, nós mostrarmos quem o Senhor é. Sermos exemplo, imitadores de Cristo, né? Cristão é ser imitador de Cristo. É você seguir os passos, os ensinamentos do Senhor. Então, esses 2 raminhos, tanto Josué como Zorobabel, eles precisavam transmitir para o povo a natureza de Deus. A confiança, a paz. Levantar o ânimo das pessoas para continuar a obra. Isto é a natureza do Senhor. É o que o Senhor espera que nós venhamos fazer. Transmitir a natureza do Senhor Jesus. Irmãos, esta palavra tem nos ensinado muito.
toda a palavra de Deus, eu sempre digo, ela deve conduzir a Cristo. Tá certo? Sempre. Então nós encontramos Cristo na palavra. Mas em nenhum momento eu li aqui o nome Jesus ou o nome Cristo. Não precisa ler. Eu preciso entender que eu só consigo as coisas através do Senhor. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Nada. Então, para mim conseguir ser espiritual, é somente através de Cristo. Para eu conseguir verter ouro, isto é, verter a natureza de Deus, é através de Cristo. É impossível para o homem natural fazer isso. Então, quero, nesta manhã, deixar esta palavra com todos, que vocês possam ter ouvido, entendido o propósito de Deus, entendido que o Senhor quer que nós sejamos espirituais mesmo no meio das maiores lutas. Sabe, no momento da humilhação, quando alguém gritar com você, o Senhor não quer que você grite de volta. O Senhor quer que você se humilhe, ore, entenda e deixe que o Espírito de Deus vai resolver o problema para você. Sabe, quando alguém buzina no trânsito para você, o Senhor não quer que você buzina de volta e nem abra a janela e grita. Não. Isso é o homem natural. O Senhor quer que você fale assim, ô Senhor, abençoa ele, guarda esta pessoa, livra de todo mal. Ah, pastor, você está pensando que é fácil. Não é não. Mas quem disse que é fácil você ser espiritual? Se fosse fácil, qualquer um poderia. É difícil mesmo. É somente pelo Espírito do Senhor. Sabe quando alguém te magoa? O Senhor não quer que nós ficamos esperando. O Senhor quer, não, vamos lá. Vamos lá, chamar a pessoa, olha, se eu te magoei, me perdoa. O Senhor está pensando que é fácil, pastor? Quem disse que seria? É pelo Espírito do Senhor. É isso que o Senhor quer. É pelo Espírito do Senhor. E então, irmãos, que venhamos agir. Que venhamos entender. E pedir, Senhor, me ajude a ser espiritual. Para que o teu Espírito haja na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Deixe esta palavra, esta lição maravilhosa, onde nós aprendemos muito do Senhor, muito mesmo, né? Eu tenho certeza que o Senhor falou contigo.